Glória a Deus, a paz do Senhor, amada igreja. Amém. Amém. Glória a Deus, eu fico muito feliz, irmãos, de estar aqui, honrando a Deus através da minha vida, com muito temor e tremor, né? Mas Deus falou tanto comigo, e já falou no culto, falou através dos louvores, falou através da apóstola, da pastora Edilane, através do Ian. Deus está falando, irmãos, conosco. E eu pedi a Deus que Deus somente organizasse tudo aquilo que Ele colocou no meu coração para que eu conseguisse transmitir à igreja, assim como eu já recebi. Irmãos, é lindo o propósito de Deus. E agora há pouco a apóstola estava falando sobre o propósito pastoral. Eu cresci servindo ao Senhor e eu depositei muito. Fui obrigada e fui também chamada e me dediquei a depositar no reino do céu. E esse depósito hoje, irmãos, eu estou conseguindo entender aonde o Senhor me colocou em uma igreja pastoral. O porquê de tanto depósito, uma igreja apostólica. O porquê de tanto depósito pastoral. O porquê de tanta oração. O porquê de tantas vigílias. O porquê de tantas consagrações. O porquê de tanta palavra incutida na minha mente. Hoje, eu posso uma mensagem, chamados para um propósito. Eu estava ainda jovem, como vocês, lindos jovens, vocês todos estão, em busca do meu propósito. Mas hoje, como a apóstola falou, em poucas palavras, e ficou no meu coração, o propósito para uma nação. Não é o meu propósito. Nós fomos chamados para um grande propósito, para uma grande nação. E hoje eu entendo porque eu estou aqui e minha família está aqui. E porque você está aqui. Amém? Glória a Deus. Você fique à vontade, se assente, interceda por mim. Mas eu ainda quero chamar o grupo de louvor. Eu sei que vocês já estão aí descansando, né? Mas eu quero chamar vocês para ministrar somente aquela passagem, aquele refrão, a honra, a glória e o poder ao Rei, né? E nós vamos ministrar, irmãos, essa canção, porque a Ele, sim, toda honra, toda glória, todo o poder. Se realmente nós tememos a Deus, como nós afirmamos, hoje você cantou, né? Então você já afirmou que você teme a Deus. Hoje você veio aqui, então você teme a Deus, né? Hoje eu aceitei essa linda, rica oportunidade. E quando eu vi o meu nome, eu falei assim: não, tá difícil essa semana, eu preciso me encher mais. E Deus me levou lá atrás, lá no tempo onde Ele estava depositando. E aí veio o tema: chamados para um propósito. E aí Ele te chamou, Ele te acordou hoje, Ele te trouxe aqui. Ele te chamou quando você estava lá no Brasil e disse: lá. Aonde talvez foge dos nossos planos, né? Assim como eu tenho certeza, irmãos, que você já se questionou. Esse não é o meu lugar. Não é para eu estar aqui. Você não já se questionou? Você já não tomou decisões? E você disse: Deus, essa é minha decisão ou é a tua decisão? Irmãos, nós fomos chamados para um propósito, um grande propósito. Hoje, exatamente hoje, aceitando essa oportunidade, eu entendo que não é mais o meu propósito, não é mais o meu plano, não é mais os meus sonhos e nem os seus. Há um grande propósito que já foi sonhado, já foi estabelecido, e é nação. É Japão, é nação, é reino. Amém? Eu quero que você se levante agora. E você junto comigo vai dizer e declarar: a honra, a glória e o louvor ao Rei Jesus. Feche seus olhos. Se você puder, erga as suas mãos o mais alto que você puder.
E diga: Senhor, a ti todo o poder, Senhor. Jesus, a ti toda a honra. Aleluia. Sente glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, nós estamos em um tempo a qual nós precisamos aquietar o nosso coração e buscar qual o propósito de Deus para esse tempo, para essa hora. E quando eu buscava essa semana e falava: Senhor, organiza dentro de mim o que eu posso transmitir à tua igreja. E eu parei nesse tema, chamados para um propósito. Porque eu e você, nós temos um propósito. Nós fomos escolhidos. E assim como eu sei que você também ainda busca o seu propósito. Você busca entender qual o propósito de Deus para você. E como você encontrar esse propósito para que você possa cumpri-lo. E aí o Senhor me trouxe essa passagem no livro de Esther, capítulo 4, no verso 14. Eu vou ler na versão King James. E o Senhor me trouxe essa passagem, essa história que todos conhecem. As crianças conhecem bem, os jovens, quando estudam na escola bíblica. Nós trazemos essa passagem para falarmos de uma festa, a qual comemoramos aqui na congregação. E o Senhor me trouxe a história dessa jovem. E no verso 14, ele nos fala claramente e diretamente, bem claro. Esther, capítulo 4, verso 14. Acompanhe comigo. Porquanto se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha. Glória a Deus. Irmãos, quando Esther recebeu esse ultimato, não foi nenhuma ordem. Quando Esther recebeu do seu tio, ela já havia caminhado um longo caminho para estar ali, naquele dia, no exato momento. Ela já tinha percorrido por um caminho de muitas dores, de muitas dúvidas, de muitas incertezas,
de muita solidão, de muito abandono, até porque todos conhecem a história. Ela foi cuidada pelo seu tio, ela foi preparada para aquele momento. Assim como eu e você, nós fomos preparados para hoje, para este momento, para esta nação, para este ano, para 2026. Nós já fomos preparados para estarmos aqui. Mas nós voltamos à dúvida. Nós voltamos como Esté ali. Mas se eu for fazer isso, eu posso morrer. Mas se eu for me apresentar diante do rei, isso pode acontecer ou aquilo pode acontecer. Como várias e outras dúvidas que nós, na nossa trajetória, nos perguntamos. Mas por que essa escolha? Por que essa pessoa? Por que essa situação? Porque, irmãos, nós, nos nossos planos, nós só conseguimos ver o que passou e o que nós estamos vivendo. Mas nós não conseguimos saber, ou até mesmo compreender, os planos de Deus. É o que a Bíblia fala. Que nós não compreendemos, é muito maior do que aquilo que você sonhou, pensou, ou está vivendo neste momento. Ah, mas existe um plano, existe um propósito. A apóstola já falou hoje, confirmando tudo que eu já estudei, irmãos. Existe algo preparado. Existe algo que não será mudado. Existe algo que já foi estabelecido. Deus é perfeito no seu plano. Ele não falha, ele não erra, ele não se equivocou. Ele sim trouxe eu e você para esse tempo, para essa igreja, para esse ministério. Querendo eu ou você, não. Nós estamos aqui por um chamado e para um grande propósito. Mas não é o que você desenhou. Então, quando nós voltamos aqui e o tio de Esté, ele dá uma opção. Bom, se você não quiser, o que vai acontecer? Vai surgir de outra parte. Eu poderia ter dito, apóstolo, essa semana eu não consigo, realmente, irmãos. Humanamente olhando, eu não conseguiria estar aqui. Mas, eu falei, não. Irmãos, a bagunça da nossa vida, o Senhor, ele não tem compromisso com o que nós fazemos. Com tudo aquilo que acontece, com tudo aquilo que eu crio, com tudo aquilo que a herança o Senhor nos dá como filhos nos deu. E dá perfeito. Nós é que bagunçamos. É nós que fazemos as coisas mudar do seu curso correto. Somos nós que decidimos. Esté poderia tomar essa decisão. Esté estava livre. Até porque ela nem se sentia capaz. Se ela pensasse ali, e só que ele falou, você não vai se salvar. Você também faz parte desse povo que vai perecer. Ok. E ali ela, ok, que tenho eu, né? O que posso eu fazer? Eis-me aqui. Irmãos, quando nós nos colocamos no centro da vontade do Senhor, nós vamos buscar na Bíblia, nós vamos buscar questões, porque nós não conseguimos olhar o nosso futuro. E nós olhamos somente aquilo que nós já vivemos. Mas Deus, aqui em Salmo 139, no verso 16, olha o que ele fala para mim e para você. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro fora registrado todos os meus dias. Irmãos, há um livro sobre posse das mãos do nosso Deus poderoso. Aquele que nós desejamos hoje a honra, a glória, o poder e o louvor. Há um livro que ele escreveu cada dia. Exatamente cada hora, cada minuto, cada momento. Ele sabia que hoje esse casal lindo iria nos visitar. Ele sabia que essa família estaria aqui hoje participando conosco dos cultos. Ele sabia que eu e minha família estaríamos aqui neste momento, nesse tempo. Ele escolheu você para estar aqui. Não foi por acaso. Não foi um mero acontecimento. Irmãos, mas o mundo está perecendo. E nós estamos vivendo em um mundo que perece. Para que nós não venhamos perecer junto com o mundo, precisamos ter a certeza e confiar que ainda nem eu existindo, o Senhor já havia determinado esse tempo para mim e para você.
te dado a força necessária, te preparado o momento necessário para você não só viver os planos de Deus, entendendo o seu chamado, mas também conduzindo os seus, a sua família, a esse propósito perfeito, a esse caminho perfeito. Nós nos deparamos com tantos caminhos, irmãos, à frente, mas são tantas decisões que, assim como eu, tenho certeza que você tem andado confuso, porque eu busco na palavra do Senhor: Pai, direciona o meu pensamento, os meus caminhos ao teu propósito. Porque eu não quero, Senhor, não quero caminhar sem a tua direção. Eu não posso conduzir os meus filhos a um propósito fracassado. O propósito perfeito, em Salmos, Deus fala que eu tenho um livro registrado, antes mesmo que só um dia existisse em sua vida. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos. Quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Glória a Deus, né, irmãos? E voltando aqui, irmãos, para Esther, para essa passagem bíblica de Esther, Deus já tinha determinado que ela seria rainha. Deus já tinha determinado que o propósito dela não iria só libertar a sua família e trazer um governante que oferecesse paz àquele povo, como assim ele fez, mas ele sabia que um mau governador, ele põe o seu povo a sofrimento. Nós estamos vendo em vários países, isso é explícito. Quando um mau governante tem o poder, o povo todo perece. Assim como nós também queremos tomar o domínio da nossa vida, queremos governar a nossa casa de forma erroneamente, a nossa família também vai perecer. Então precisamos, segundo a Bíblia, entender que há uma ordem, que há um tempo e que há também um chamado para mim e para você. Há um momento específico, e quem sabe não é hoje, quem sabe não é para esse tempo que o Senhor me preparou, quem sabe não é para este tempo que o Senhor te chamou. Mas, irmãos, há um tempo que passa. Esther estava em um momento que ela não poderia nem sequer me dar uma semana, me dá um mês, me dá um ano para me decidir, deixa eu me preparar, deixa o Senhor me capacitar. Né? Porque nós olhamos o nosso tempo presente. É normal, irmãos, você olhar a sua situação presente. Você olhar o seu sentimento presente, mas o que está se passando aqui na minha mente, no meu coração, você não compreende o que eu sinto, as minhas dúvidas. Quem dera nós pudéssemos ter uma folha desse livro para saber quem será a pessoa certa que eu devo casar, quem será, qual será o investimento certo para que eu possa fazer, ou qual vai ser o ministério, ou qual vai ser o ministério certo para mim poder exercer. Quem dera eu soubesse para te contar, ou tivesse acesso a esse livro. Eu não sei, irmãos. O que eu sei é que os planos de Deus são perfeitos. Os planos de Deus são sobrenaturais. Eles são, e eles vão se realizar. Porque a Bíblia fala que Ele sonhou com você. Ele sonhou que você entendesse os seus segredos, os seus sonhos, os seus planos. Ele desejou que você dissesse sim ao seu chamado para que Ele pudesse te preparar para um tempo. Há uma preparação, há um caminho. Foi longo a história da Esther. Eu não vou me deter na história dela, mas vocês conhecem. Foi longo a história dela. Perdeu seus pais, foi criada de uma forma diferente, passou um processo diferente. Mas ela estava no lugar certo, na hora certa. E estava sendo aconselhada pela pessoa certa. Irmãos, isso faz total diferença na sua vida. A pessoa que está ao seu lado para te dar este conselho. A pessoa que está ao seu lado para dizer, olha, esse caminho aí não é de paz. Esse caminho não é de vida. Só, irmãos, que nós achamos que conhecemos o caminho certo. Né? Eu falo por mim, às vezes me deparo em situações que acredito que estou no caminho perfeito. Nada é perfeito quando vem de nós mesmos. Nada dá certo se você não se voltar para aquele que sabe o que Ele escreveu para você. Para aquele que sabe o que Ele já determinou para a sua vida. Para aquele que sabe aonde é o lugar certo que você deve estar. Para aquele que sabe a qual autoridade certa para estar sobre a sua vida. É confuso? É confuso. É estranho? É estranho. Dá medo? Dá medo. Esther poderia morrer se ela se apresentasse na presença do rei. Mas o que ela fez
ela fez o que diz no verso 16 do capítulo 4. Que corajosa. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejua por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, perecerei. Irmãos, você, segundo a Bíblia, vamos pensar agora segundo a Bíblia. É possível perecer se você obedecer às Escrituras e caminhar nos planos de Deus? Não é possível. Nenhuma das passagens bíblicas me mostra o povo perecendo quando ouviu a voz de Deus. Mas quando desobedeceu, pereceu. Mas quando obedeceu, venceu. Irmãos, a vitória, segundo a Bíblia, é certa. Não só para você, como para a sua casa, para a sua geração, para o seu ministério, para o seu casamento, para o seu trabalho, para qualquer coisa que você colocar diante do Senhor. Se for Ele que decidir escolher por você, é vitória certa. É vitória certa, né? Então, ela falou, se eu perecer, que pereça. Humanamente, a dúvida continua nos acompanhando, né, irmãos? Acompanha e tem hora que ela pesa forte em nossos ombros. E nós ficamos... Eu estou posicionada no lugar certo. O que fazer? Deus, ele conduziu até aquele ponto para um momento específico, né? A apóstola mencionou Saul. Eu não tinha preparado ele aqui, mas é verdade, irmãos. Ele quis fazer diferente do que Deus havia dito para ele fazer. Irmãos, a coordenada, ela é exata. Deus, ele não varia em sombras de dúvidas. A palavra dele é clara, específica, é direta. O tio de Esté, ele foi direto, disse, olha, ou você faz, se não fizer, alguém vai fazer. Mas o tempo é esse. É chegado o tempo. É agora. Não dá para esperar. Ou faz, ou vem, ou obedece, ou aceita, encara, encoraja, ou você pode morrer. Que era o que ia acontecer. Então, irmãos, a decisão é minha, porque há uma escolha. Deus, ele é tão perfeito que ele ainda te deixa, escolhe. Decide. Para depois você dizer, deu errado, foi eu. Não dá errado, irmãos. Não tem como dar errado se você obedecer a Deus. A mensagem era clara. Eu te trouxe aqui para viver este tempo. Uma palavra de Deus não muda apenas o destino de uma pessoa. Por meio de uma pessoa, ele muda o destino de uma nação. Glória a Deus. Eu creio, irmãos, que esse é o propósito. Porque eu pedi a uma pastora para orar por mim e ela falou, nação. A apóstola conversou comigo, falou, nação. Então, irmãos, não é o meu propósito. Eu vim pregar para que você entenda o seu propósito. Mas não é mais para entender o seu propósito. Há um propósito para uma nação. Então, todos nós temos que entender juntos qual é o propósito para a nação. Então, talvez uma igreja apostólica nos traz a enxergar em uma só unidade. Por isso, irmãos, que hoje, nesse tempo, eu creio que tudo vai acontecer para que eu e você não tenham a mesma visão. Tudo vai acontecer para que a minha visão e a sua não seja alinhada. Esses são os impedimentos que vão acontecer para que nós não alcancemos o propósito que Deus estabeleceu para esta nação. Porque é aqui que nós estamos. Então, nós não podemos viver aqui pensando no Brasil. Nós não podemos viver aqui sonhando e projetando no Brasil. Quando eu chegar lá, eu vou pregar assim, né? Ontem eu estava conversando com a minha irmã, e ela, pregadora também, e eu fui falar com ela, ela já me deu uns tantos pontos aqui. Eu falei, eita glória. Ela falou, irmã, quando eu estou conversando assim, eu consigo, mas quando eu vou pregar, eu esqueço tudo. Aí eu falei, glória a Deus. Irmãos, e ela, aos 11 anos de idade, foi diagnosticada com asma, e o médico a desenganou. E naquele tempo, né, ela já estava desenganada, e ela estava já 3 meses internada, e o médico falou assim, leve sua filha para casa, ela não tem mais, nenhuma medicação corresponde, não tem mais o que fazer.
E naquele tempo, a minha mãe jejuou durante 3 meses. Ela jejuou, eu acredito que 2 meses, pelo menos todos os dias ela jejuou. Porque ela chegou a pesar 40 quilos. E nós todos vivendo aquele processo. E aí me traz a lembrança quando a apóstola falou cura. E eu falei, nós precisamos ser curados realmente para viver o propósito. Não há como aceitarmos, vivermos e ajudarmos em uma unidade se nós não formos curados. Né? Então, dentro de uma família, existia alguém que estava enferma ali. Ela estava precisando de cura. E daí ela puxava a pessoa mais importante da casa, que era minha mãe. E os outros demais ficavam descobertos. À espera de uma mãe, à espera de uma companhia. Não tinha, porque ela ficava 100% todo dia no hospital. Ok, resumindo, irmãos, quando chegou no hospital, no dia para levar ela, Jesus a visitou antes da minha mãe chegar. E ela já estava curada. E Deus já sabia o propósito que ela iria exercer hoje, como ela tem exercido. Para esse tempo, e a gente se lembrando ontem disso, e ela falou, e ela, irmãos, canta melhor que Cassiane. Não é porque é minha irmã, não. Mas eu não canto nada, não, mas ela canta. Só que tem um detalhe. Ela foi escolhida para esse propósito. E quando ela, assim como eu e assim como você, tentamos nos embaraçar com as coisas deste mundo, porque ela se formou, ela é pedagoga, e ela atende crianças especiais em uma escola, e ela quer porque quer trabalhar um pouquinho. Mas quando ela vai para esse caminho, o Senhor relembra na sua enfermidade que ela deve voltar. Porque, irmãos, o propósito para ela, e Deus falou, eu vou curar você, o seu fôlego, para que você cante, para que você leve às pessoas a cura através da sua canção. Você não precisa fazer muito, cante, não pare de cantar. Eu te darei o fôlego para cantar. Não para outras atividades, para cantar. Você pode até dizer, mas que Deus rígido, né? Que Deus mau. Não, irmãos. É porque Ele sabe que eu e você vamos percorrer outros caminhos. Ele sabe que eu e você, se nós estivermos genki, como diz o japonês, nós vamos estar embaraçados em outras coisas, né? Então, Ele a curou para louvor da sua glória. É por isso, irmãos, que a honra, a glória, o poder ao Rei Jesus. Como a pastora Edilane falou aqui, claro, irmão, já está pronto. O propósito já está pronto, já está preparado. Não vamos nem ter o trabalho de preparar, mas vamos ter o trabalho de descobrir. Aí entra eu e você. Como obedecer o chamado, como ser curado para esse chamado, como viver o chamado para esse lindo e grande propósito. Né, irmãos? Aí o Senhor, Ele nos convida, a Bíblia, ela nos mostra que toda omissão tem custo. Mordecai foi direto. Se Esté se calasse, o livramento viria de outro lugar. Mas ela poderia, a oportunidade que Deus lhe deu. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Parar de obedecer, eu posso decidir. Você pode decidir. Ok. Paramos. Não paralisa Deus. Os seus planos não vão mudar, porque eu e você decidimos parar. Mas o meu crescimento e o seu crescimento, isso sim. Isso é muito sério, irmãos. Então vamos imaginar que há um propósito só aqui. Não. O propósito, ele é de Deus. Você está no lugar certo, não tenha dúvida disso. Você pode crer. Você está no lugar certo. Você pode voltar. Você pode trocar de lugar. Você que está em casa me ouvindo, eu vou te falar. Você está no lugar certo. Você pode crer nessa palavra? Ontem eu falei para minha irmã, você está no lugar onde Deus te colocou. O fôlego, quem deu a você foi Deus. Irmãos, foi Deus que deu o fôlego a ela. Nós precisamos estar no lugar onde Deus nos coloca. Mas para isso, irmãos, vem a obediência. E a obediência, raramente, ela vem com garantia de conforto. Mas sempre vem com a convicção de que é certo, do que é certo a fazer. Deus, Ele pode ter te colocado exatamente na posição em que você está, para este tempo, assim como fez com Esté. Irmãos, essa semana, obrigada, irmãos, Deus abençoe. Essa semana, quando eu estava ali no meu trabalho,
e eu consegui ouvir um pouco de uma pregação, e eu estava meditando, eu disse, Deus... E a gente olha ao redor, né, irmã, e fala, mas meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Foi esse o propósito do Senhor. Deus tem misericórdia. E aí vem o convite, eu falei, Deus, esse é o lugar que eu quero estar. Esse é o lugar que eu quero ser vista por Ti, Senhor, porque eu sei que aqui, mesmo que muitos olhos não possam me ver, Senhor, eu creio que o Senhor me enxerga. Eu creio que o Senhor me vê e eu creio que os Teus sonhos não serão frustrados. Eu creio que as Tuas promessas são verdadeiras. Aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor me entregou, é para esse tempo sim. Não é para depois que passar essa fase. Não, é para esse tempo. É para Ele agora que nós vamos usar. É em meio a tantas informações, irmãos, que queiram nos tirar da direção do Senhor. Tantas coisas acontecem e a tristeza bate forte. E você fala, mas o pensamento, de repente, da pessoa que está ao seu lado mesmo, seu esposo, da sua esposa, mas não está igual. E você fala, mas Senhor, e não está indo na mesma direção. Talvez você olhe para a igreja, Senhor, mas não está igual. Meu pensamento está deslocado com o da liderança, mas não está igual. Mas é os meus pensamentos, segundo ao seu respeito. São os pensamentos de Deus que são perfeitos, não os nossos. O pastor Edilane disse aqui na abertura do culto. Não é os seus planos e os meus planos, irmãos. E porque ainda estamos preocupados com os nossos planos, com os nossos projetos. Se já existe um plano perfeito. Jesus veio a esse mundo e obedeceu o plano perfeito. Mas Ele também disse, Senhor, passa de mim esse cálice. Se possível for, não é? Então responde também às nossas dúvidas. Responde também ao nosso desespero de alma. Responde também às nossas confusões mentais. Se até Jesus, Filho do Deus vivo, mas Ele não se usurpou de tão grande posição. Ele se manteve servo. E é essa posição de servo, irmãos. Irmãos, a gente olha para o Antigo Testamento, vê, assim como Esther, nós também comentamos sobre Neemias. E ontem com a minha irmã também eu comentei, ela fez um comentário sobre Neemias. E ela disse, imagina só você, um homem, que está numa posição excelente de copeiro lá com o rei, sair e ficar sabendo que a sua nação está sendo corrompida, destruída. E o que ele fez? Mas eu estou bem, eu estou muito confortável. Mas o que ele fez? Ele decidiu, assim como Esther decidiu se posicionar, assim como eu e você estamos lutando e decidindo estar na posição do chamado, para que se cumpra o propósito. Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém. Reconstruir. Ele chegou lá e encontrou um povo animado para reconstruir esse muro? Não. Encontrou quem o desanimava. Encontrou quem o desencorajava. Encontrou quem o não iria ajudar. E o que ele fez? Parou? Não. Continuou. E em 52 dias, irmãos, o que nós vemos com essa passagem? Está logo aqui o livro de Neemias antes de Esther. Foco. Então eu entendi que nesses tempos de hoje tudo vai acontecer para tirar o nosso foco. Tudo vai tirar o nosso foco. Porque, obviamente, o nosso adversário não quer que você acredite que você está no propósito de Deus. Que você acredite que você está no caminho certo. Que aceitar a Jesus foi a melhor escolha que você pôde fazer. Que decidir vir ao culto aos domingos foi a melhor decisão que você fez, não só para você, como para a sua casa. Que reunir os seus filhinhos e meditar a palavra, inculcar na mente deles, assim como o Provérbios ensina, foi a melhor coisa que você poderia fazer. Que se dedicar ao ensino da escola bíblica foi a melhor fase da sua vida. Que vir à igreja e tocar, aprender um instrumento, foi a melhor coisa que você poderia fazer. Cantar a Jesus todos os dias da sua vida foi a melhor coisa que você pôde fazer. Cansado, sim. Medroso, sim. É difícil, sim. Mas, irmãos, a vitória e o galardão é certo. Deus tem para você um plano perfeito. Não duvide disso. Não duvide disso quando você estiver lá na escola, passando momentos difíceis, assim como os meus filhos passam. Você já fez o que a apóstola nos ensinou? Amanhã é um dia de eu fazer isso, e eu tenho feito. Aí eu me coloco diante da escola em oração, irmãos. É como a pastora falou, é guerra. Sai daqui em nome de Jesus. Aqui tem paz, aqui tem cura, tem milagre, libertação. Aqui tem concordância.
Irmãos, mas o que acontece? A semana é difícil. Seu filho chega triste. A minha filha chega triste, machucada, ofendida. Eu falei, você está vivendo o propósito de Deus na sua vida. O propósito, irmãos, não é sobre você. Não é sobre o seu sentimento, sobre a sua emoção, sobre o momento que você está fazendo. Ah, mas isso está... Não, é sobre uma nação. Você está no lugar certo. Ah, mas eu estou aqui no meio de tanta gente que eu não conheço. Exatamente aí. É para essa nação que Deus te chamou. É para essas pessoas que não têm o privilégio que você tem de ouvir uma palavra como essa. De saber que há um Deus que escreveu cada dia, mesmo onde você nem sequer havia sido formado. Que Deus determinou que você vai vencer, que tudo é possível se você crer, que Ele vai te fortalecer, que Ele vai te dar a palavra. Eu não tinha palavra, irmãos, até sexta. O meu irmão ali da ilha pediu o meu esposo, eu disse, Senhor, tem misericórdia. Eu vou ficar como uma irresponsável até sábado, depois das 6 da tarde. Glória a Deus, irmãos, porque Deus me levou a passar um sábado na sua presença. Irmãos, isso é muito maravilhoso. Não só passar, mas trazer os meus filhos a estar junto comigo na presença do Pai, buscando deles a resposta, buscando dele a palavra. E eu falava, não, Yuri, mas isso aqui ali não tá bom não, vamos lá. E glória a Deus, porque Deus usa eles poderosamente. Um passa mal aqui, o outro eu falei, levanta em nome de Jesus, ser curado. O que é isso? Bebe água. Irmãos, é assim. E você vai parar para esperar que tempo? É hoje, é agora, é domingo. É, irmãos, é agora. É para esse tempo que Deus te colocou. Ai, mas vou sair dessa escola, eu vou... E nem o Natanael. O Natanael no grupo familiar, ele quer crescer, né, pastor? Ele quer crescer. O Alex falou para ele, não cresce não, que o boleto vai crescer junto. Eu soube que o Natanael hoje orou por mim na intercessão infantil. Aí a Laurinha me contou. Irmãos, isso é tremendo. Orem uns pelos outros, né? E eu vou dizer a vocês, há uma cura, irmãos, que Deus, como o pastor Álvaro orou aqui na intercessão, há uma cura liberada para mim e para você. Há uma cura rápida, porque o chamado também é rápido e o propósito é mais rápido ainda, porque pode passar, irmãos, pode ser um momento e você pode estar desapercebido. Não fique, não deixe passar o seu propósito. Agarre ele, diga, é meu. Faça que nem cantou aqui Jacó, me dá a minha bênção, eu não vou desistir. Irmãos, o Yuri esses dias me falou assim, mãe, esse Jacó, de tudo isso é o mesmo Jacó? É o mesmo que trabalhou 7 anos e mais 7? É o mesmo que cavou o poço e foram lá tampar? É o mesmo Jacó? Não é possível, muito sofrimento para um Jacó só. É? Você sabia que é o mesmo Jacó? É, Yuri, é o mesmo Jacó. E nem sofreu nem, não trabalhou nem 7 anos ainda para conseguir a tua varoa. É, irmãos, depois mais 7. Não é fácil, irmãos. Aceitar o chamado, viver o propósito não é fácil, mas eu vou lhe dizer, vale a pena. Vale a pena ser fiel, vale a pena. Quando eu vejo a minha irmã enferma, eu digo, e aí, vai cantar ou vai trabalhar? Ela, eu vou cantar. Aí ela é curada, restaurada, irmãos, e é lindo. Ao abrir da sua boca, vidas se rendem a Jesus. Pessoas são curadas, restauradas, salvadas. E ela não ganha em palavras não, irmãos. Ela tem que cantar. Não adianta pregar não, é cantar. Então, irmãos, o teu chamado, isso, irmãos, não é o teu ministério. Entenda que isso é só obediência. Então, o teu ministério, tome posse hoje, é o quê? Obediência. O teu ministério é obedecer. Não fique buscando o seu propósito. Porque se você obedece, irmãos, você é curado. Se nós conseguimos encontrar esse caminho da obediência, nós somos libertos, restaurados, nós encontramos a direção certa. Compreendendo o nosso propósito. Irmãos, eu vim agora falar de Jesus é demais. Aí eu falar do propósito que Jesus cumpriu. Eu pus aqui, eu falei, Deus, Ele ecoa. Assim como Esté, o propósito dela foi cumprido. Ecoou, irmãos, foi um povo todo salvo. Aí agora eu vou falar de Jesus. Quando Jesus cumpriu o seu propósito. Irmãos, isso ecoa até hoje na história. Mas é um ecoado que te leva a arrependimento. Quando ecoa, você volta para a casa do Pai. Quando ecoa e vem aos teus ouvidos, você diz, não, eu sou curado agora em nome de Jesus.
Eu tomo posse da vitória, não só minha, como da minha casa, como dessa rua, como dessa escola. Eu creio que essas crianças vão ser tocadas pelo poder do sangue de Jesus. Irmãos, há um espírito que persegue as crianças nessa nação, surdez espiritual, a visão embaçada, irmãos. As crianças vivem numa opressão que somente o nome de Jesus, que é o caminho certo, que você já está nele. E o que eu faço? Não faz nada não, irmão. Eu clamo o sangue de Jesus e continua. É só ele que vai transformar. É o que eu falo para Alice. Vai, clama o sangue de Jesus, Alice. Clama o sangue de Jesus. Você está lá por um propósito. Eu vou ter que ir lá orar. Ora lá, minha irmã. Você já está lá dentro. Vai, né? Então, da mesma forma, irmão, quando compreendemos o propósito de Deus, algo começa a ecoar dentro de nós. Agora me fala aqui, não ecoou dentro de você, não? Quando você bate assim, no propósito, que você se depara com ele agora. Ecoa, irmãos. Ecoa. Aceitar a Cristo, viver com Cristo, andar com Cristo, conhecer a Cristo, pensar como Cristo. Irmãos, Neemias jamais ia conseguir construir aquele muro sozinho. Ele estava, sim, sem as ajudas humanas, mas Deus estava com ele. Ecoou dentro dele, irmãos. Quando nós nos deparamos com uma oportunidade linda dessa de poder ministrar a palavra do Senhor, me vem tantas informações, eu falo, Senhor, eu não vou conseguir organizar, é muita coisa, e eu quero falar disso e daquilo. Eu falei, não, vai, só vai. Aí o Yuri me ensinou a me organizar aqui num tablet, eu falei, será que eu vou conseguir? E aí ele me ajudou, para a glória de Deus, irmãos, porque ajuda. Não estou fugindo, olha, estou conseguindo. Então, irmãos, ecoa. Quando aquele dia que você disse, eu aceito a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Irmãos, você aceitou o seu propósito. Você aceitou o seu propósito, o seu chamado. Você quis caminhar com Jesus. Vocês jovens, é lindo demais ver vocês querendo caminhar com Jesus. É vocês que precisam querer mesmo, viu? Não é papai nem mamãe, não. É você que precisa querer. Mas nós podemos empurrá-los. Nós podemos inculcar. Nós podemos sentar e dizer assim, leva tempo, irmãos. Dá trabalho, viu? Mas ser mãe é um propósito. Ser pai é um propósito ainda maior. Porque ele é a cobertura também da mãe. E ele não pode falhar. Ele precisa estar firme. E se ele falhar, Deus vai levantar ela firme também. Então não pense que é fácil sustentar um ao outro para que os pequeninos permaneçam sustentados. Mas sustente-se em Jesus. Ele é Pai perfeito. Ele é perfeito. Seus planos e propósitos, irmãos, são perfeitos ao vosso respeito. Jeremias fala sobre isso no verso 29. Perfeito. Dias de paz, dias de bênção, dias de glória. Minha irmã, mas eu não estou vivendo isso. Irmãos, a bagunça é tua. A bagunça você começou, você termina. Não tem nada a ver, segundo a Bíblia, com os planos que Ele tem para mim e para você. As escolhas são minhas. É por isso que você que ainda é jovem e pode buscar em Deus a direção do seu propósito, nas suas escolhas, busque. Busque e Ele vai falar com você. Ele tem falado comigo, irmãos. Deus, Ele fala. Ele ainda fala. E aquele que diz que Deus não fala, está buscando o lugar errado. Porque se você buscar, se você se trancar... Eu, quando era jovem, eu falava assim, eu quero ouvir a tua voz nesse assunto aqui. Até o rádio falava, irmãos. O rádio falava assim. Eu falei, nossa. Experimenta se trancar no quarto e sair de lá só quando Deus falar. Ele fala, irmãos. Ele fala. Fala claramente. E vai falar alto, viu? Agora te prepara para ouvir. Pode não gostar. Né, irmãos? Porque a gente quer ouvir, quer que Deus fale o que a gente quer ouvir. Quando Jesus cumpriu o seu propósito, ecoou na história. Abriu um caminho. Esse, irmãos, é o único caminho que eu posso garantir para você que é certo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é o que a Bíblia diz. Esse é o caminho certo. Aquele que você está hoje, eu não posso dizer. Mas Jesus, se você está nos caminhos de Jesus, se você está percorrendo, pensar como Ele pensou, agir como Ele agiu, você vai fazer o que Neemias fez. Focou e construiu um muro para proteger o seu povo, não só a si. Que muros nós estamos construindo? Para proteger a quem? A quem? De quem você quer se proteger? A quem? Enquanto nós estamos preocupados com o meu murinho, com a minha situação, a nação está perecendo, irmãos. Está perecendo do nosso lado. Bem do ladinho dos nossos filhos na escola,
bem do ladinho da nossa casa, bem do nosso lado no trabalho, perecendo sem Jesus. E você tem o caminho, a verdade e a vida. Você percorre por ele, mesmo que com medo. Mesmo que, assim como Neemias estava triste, sozinho. Mas ele focou. Não, eu vou construir, porque Deus vai me ajudar. E ajudou. E ele construiu. E a vitória foi certa. Esté também, né? Então, quando Jesus cumpriu o seu propósito, ecoou na história, abriu um caminho. Aquele que buscar o seu propósito vão ser tocados, irmãos. Irmãos, não é um toque só, isolado, no momento que você aceitou Jesus. Esse toque, irmãos, a Bíblia fala, eu gosto muito dessa passagem, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Quando eu esqueço, eu vou de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Mas aí eu olho, não estou em glória, mas vai de glória em glória, de glória em glória. Você tem que dizer. Você tem que escolher viver de glória em glória. Eu vou vencer, isso vai passar. Irmãos, tudo passa. Com Jesus passa melhor. Mas passa, tudo passa. Da mesma forma, quando compreendemos o propósito de Deus, algo começa a ecoar dentro de nós. Aqueles que buscarem o seu propósito vão ser tocados de glória em glória. Vai ecoar, irmãos. Toca na nossa vida, toca na nossa casa, toca no nosso trabalho, toca no nosso casamento, toca no nosso ministério. Se ajusta. E olhe, não se engane. Quando você vê as tempestades vindo, como a apóstola falou, eu achei muito interessante, todos nós temos o mar vermelho, irmãos. E a gente, como cristão, acha que não deveria ter na minha vida esse momento. Mas é exatamente Deus. Irmãos, isso é algo que eu entendi em 6 anos de Japão. Que mar vermelho mergulhada. Eu falei, e é exatamente. E aí, quando a gente vai, eu vi uma vez o apóstolo falou assim para mim, Deus trabalhando, Deus fazendo. É Deus fazendo, irmãos. Se há problemas, se há situações, se há desacordos, é Deus fazendo. Nós precisamos crer que Deus está trabalhando nesses momentos difíceis, nessas faltas de respostas, nessas faltas de direção. São tantas decisões que nós precisamos tomar diariamente. E Deus está fazendo. Nós precisamos crer que Deus está no controle. E voltarmos para Ele e buscarmos nele, para que nós possamos viver. Sempre, irmãos, que nós buscarmos a presença do Espírito Santo de Deus, se nós buscarmos a Deus verdadeiramente, nós vamos ser tocados, nós vamos ser transformados. E nós vamos viver em saltos de glórias. Nós vamos experimentar o mais de Deus. Aquilo que nós temos tantas expectativas no início do ano, né? Nós olhamos, é provisão, provisão, nós cremos na provisão. Eu desejo isso, eu desejo aquilo, eu quero ter mais intimidade com Deus, eu quero estar na presença de Deus, eu quero conhecer a Deus, eu quero agradar a Deus, esse ano eu quero fazer assim, assim. Aí, irmão, só basta o primeiro dia, o segundo, o terceiro, e você vem, né? Num desânimo, né? Assim que nós nos encontramos. Mas, irmãos, aqueles que buscam o propósito de Deus são tocados pela sua glória. Quando o poder de Deus alcança uma vida, algo começa a ecoar por dentro. E sempre que a eternidade toca alguém, essa pessoa ela é transformada, irmãos. Não tem como. Não tem como. Eu vou dizer a você, com 100% de convicção, debaixo aqui do temor de Deus. Se não está ecoando em você, se você não está sendo transformado, volte e aceite Jesus de novo. Aceite Jesus, porque esse caminho, irmãos, não dá para você aceitar, viver, caminhar nele e permanecer da mesma forma. Não dá, irmãos. A não ser que o teu foco esteja distorcido. A não ser que você ainda como Esté pensou, mas então eu posso morrer. Que se eu morrer, morro então. Não, o foco, irmãos, não é mais você. Eu tenho entendido isso aqui. O foco não sou mais eu. O foco não é a minha família. O foco não são as minhas bênçãos, as minhas vitórias. O foco é a nação. O foco é a nação. É por eles que Deus trouxe eu e você. É para eles. É para que eles possam ser rendidos. Porque a Bíblia fala que aonde você pisar já vai ser transformado. É para ser assim. Aonde você tocar, abençoado será, irmãos.
Então, essa autoridade precisa ser transmitida aos nossos filhos. Que daí eles vão conseguir vencer a guerra que eles estão no tempo presente. Onde eles estão guerreando? É aqui dentro da igreja? Não é, irmãos. Eles estão guerreando lá fora. Os nossos jovens estão guerreando em um mundo difícil. Eu posso imaginar como é difícil para vocês. Se vocês não guerrearem, segundo a Bíblia, com a arma de guerra, vai ter muitas lágrimas. É muito difícil. Mas no caminho de Jesus, guerreando com as armas que Ele te oferece, olhando para Ele, você consegue. Você vence, passa, e você é vitorioso e vence a guerra. O propósito não apenas informa, ele transforma, ele muda a forma de pensar, ele decide. Quem é alcançado por esse toque não permanece no mesmo lugar, mas passa a viver avanços e amadurecimentos verdadeiros. É o que nós estamos experimentando, irmãos. Dói. Não tem crescimento sem dor. Na minha casa, os meus filhos, quando crescem, dói as pernas, dói os braços, a dor do crescimento, né? Os irmãos já passaram por isso com os seus filhos? Está doendo minha perna, mãe, meu braço está muito dolorido. E você leva no médico, ele fala, é a dor do crescimento, ele está crescendo. Cresce, irmãos, dói para crescer o osso. Então, o processo para você amadurecer e crescer, dói muito. E você não vai entender sozinho. Esté, se ela se encontrasse sozinha naquele palácio, talvez ela não encontrasse a direção para o verso 16. Talvez ela não tivesse a coragem de reunir aquelas mulheres ainda ali para jejuar com ela. Ou sequer ousasse a mandar que todo o seu povo se dobrasse em jejum e oração. Porque ela estava certa que aquele era o caminho a seguir. Irmãos, imagine eu falar, olha, amanhã eu tenho uma decisão, irmãos, eu quero que todo mundo jejue a meu favor. Né? Até a casa, só em 5 pessoas, é difícil pôr todo mundo para jejuar por você. Que dirá uma nação, que dirá um povo que está ali perecendo por que quer. Né, irmãos? Assim o povo perece. Nós perecemos porque queremos, é fato. Quando compreendemos o propósito, deixamos de viver no automático e começamos a caminhar com direção. Neemias caminhou com foco. Esté foi direcionada e aprumada pelo seu tio, Mardoqueu. Faz isso, se você quiser. Se você não quiser, você vai perecer. Mas se você fizer, ela disse, eu farei. Fez. No caminho e na direção certa. Não é apenas sobre saber o que Deus tem para nós, mas sobre permitir que isso molde quem nos tornamos. Irmãos, a Bíblia, ela tem planos e projetos para mim e para você. Eu sei que o propósito de Deus está na obediência, mas vem o mais, né? Aí nós achamos que poderia ser de outra forma. Nós é que dificultamos os planos e projetos de Deus na nossa vida. Nós é que tomamos decisões. Somos nós que escolhemos os caminhos. Somos nós que dizemos sim. Não tem como os meus filhos dizerem sim por mim. É possível? Não é possível. É possível você dizer sim pelos seus filhos? Não é possível, irmãos. Mas a Bíblia fala que se nós não estivermos em um só pensamento, em uma só concordância, nem a minha oração chega no teto, se o meu marido não estiver em concordância. Se a sua esposa não estiver em concordância. Irmão, não tem. Uma amiga minha essa semana falou assim, eu falei para o meu marido, que ele ainda não se converteu. Acho que ela deve estar assistindo. E aí ela falou assim para mim, eu falei para ele assim, não impede a minha oração de chegar no céu. E aí ele falou, não impeço não, quem impede é a criança pequena, né? Fica aí te atrapalhando. Eu não impeço nada, não. Aí ela falou, ele não impede. Eu falei, pois é. Vocês estão em concordância? Ao sair para o culto, vocês estão andando junto? Estão em concordância? Não? Está impedida a oração, irmãos. Está impedida a oração. Está em guerra? É faca para tudo quanto é lado? Está impedida a oração, irmãos. Não concordou? A Bíblia é clara, hein? Quando 1 ou 2 concordarem, aí sim eu estarei lá. Concordar. Precisa se concordar, irmãos. Recue se necessário for, mas precisa uma concordância. Irmãos, é a Bíblia que diz, é difícil chegar nessa concordância, irmãos, porque são 2. São 2. 3 é pior, 4 é ainda mais difícil. 5, uma igreja, uma nação. Esté falou, olha, vai, manda todo mundo jejuar, que eu e as minhas servas vamos fazer o mesmo, irmão, concordância. E eu vou dizer mais, irmãos, nós podemos até estar cheios do Espírito Santo, mas sem poder e concordância,
Porque em Efésios, me lembrei de uma passagem que fala, Efésios 3:20, coloca para mim, por favor. Irmãos, Efésios nos traz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais, abundantemente. Irmãos, ele é poderoso. Ele faz aquilo que você está pedindo. Na oração, na súplica. Ele deseja fazer, ou melhor, ele já fez. É você que precisa alcançar. Mas, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o quê, irmãos? O poder que em nós opera. E o poder, ele vem através do quê? A apóstola fala muito isso. O poder, irmãos, ele não vem sem obediência. O poder, ele não vem sem cura. O poder, ele não vem sem jejum. O poder não vem sem oração. O poder não vem sem a palavra de Deus declarada. O poder não vem sem o mover profético. Não vem, irmão, sem o mover profético. Ele precisa de um local estratégico. Ele precisa de um tempo estratégico. E ele precisa de mais, irmãos, concordância. Precisa estarmos todos em concordância. Senão, irmãos, vamos viver aqui impedindo a bênção do meu irmão, a bênção da minha irmã. Eu vou impedir. Imagina só, você, acredite. Eu posso ser um impedimento, sim, para a sua vida. Que misericórdia, né, irmão? Que eu não seja. Eu quero ser bênção para a sua vida. Mas eu posso, irmãos. Se eu não concordar com você, se nós não andarmos em concordância, se nós não voltarmos ao jejum e à oração, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, se nós não olharmos para a cruz, se nós não tivermos compaixão. Porque, irmãos, eu orava ao Senhor e questionava, mas assim, porque assim, Senhor, mas isso aqui eu estou vendo assim. Não. Sabe o que Deus fez para mim, irmão? Falou para mim através da sua palavra. Eu me recordo agora o versículo, ele falou, você vê o passado. Você vê o presente, mas eu vejo o futuro. Eu vejo os planos que eu tenho a respeito de A e B. E ainda falou mais para mim, quando eu orava, querendo transformar o meu esposo, ele falou, eu cuido dele, deixa ele comigo. Irmãos, é difícil você ouvir isso, mas se você orar, você vai receber a resposta certinho para o que você quer. Irmãos, Deus sabe o plano e projeto para essa igreja apostólica. É apostólico, irmãos. É nação. É reino. É difícil de entender? É. Nós não vamos compreender. Nós precisamos viver. Porque Esté estava em um momento estratégico e ela precisava de ajuda. Neemias precisava de ajuda, mas só que nem sempre a ajuda vem. E aí, vai parar? Vai parar? E nós ainda queremos, irmãos, tentar parar quem está caminhando. Não é assim? Quem está se esforçando, quem está tentando trazer o reino, quem está tentando abrir as portas do profético, a gente ainda quer atrapalhar. Porque, irmãos, com a nossa falta de concordância, nós atrapalhamos. Irmãos, tudo isso Deus tem falado ao meu coração, através da sua palavra, através da busca, através da oração e do jejum. Não há como nós ouvirmos a direção certa se nós não estivermos buscando no lugar certo. No local da oração, no local do jejum, no local da busca da sua palavra. Quem fala, irmãos, é Deus e Ele fala através da Bíblia. Não tem outra boca que Ele possa falar ao seu coração para você compreender que é o próprio Deus falando. Amém? Glória a Deus. Quando compreendemos, irmãos, que é o momento que eu estou vivendo, como compreendemos o propósito, deixamos de viver no automático. Isso acontece natural, irmãos. E vai acontecer muito mais coisas na sua vida. Você começa a caminhar com direção. Não apenas sobre saber o que Deus tem para nós, mas permitir, irmãos. O mais difícil não é você conhecer, não. É você deixar. Porque você vai conhecer. Duda, menina, vocês vão conhecer. Vai ser dito, vai ser pregado. Yuri, vai ser pregado e você vai dizer, essa palavra é verdade. Deus falando comigo. E agora vem a hora que você tem que aceitar. Isso, mas você vai ter que aceitar, a viver. Você vai ter que trazer pessoas com você a entender da forma que você está entendendo. E aí? Como é que anda? Junto. Porque tem que estar junto, irmãos. É melhor estar em dois, né? Assim que a Bíblia diz. E nós temos, irmãos, alguém que Deus já nos deu. Nós temos ao nosso lado, para estar lado ao lado, alguém que Deus já nos deu. Aí você vai ter que orar 2 vezes mais. Para que a pessoa entenda. Você viu? Orar 2 vezes mais. Para que a pessoa que está ao seu lado entenda o teu chamado.
Porque, irmãos, se eu soubesse que nós casássemos, nós não casamos com pessoas, nós casamos com chamado, né? Só que aí você tem que entender o chamado da outra pessoa. Talvez não é igual ao seu. O chamado dela é diferente, o chamado dele é diferente. E você vai ter que entender. E Deus vai te fazer entender se você quiser. Então, irmãos, o caminho é buscar em Deus. E quando compreendemos o propósito, deixamos de viver no automático. Não é apenas sobre o que Deus tem para nós, né? É sobre o tempo. É para um tempo como este. É para hoje. É hoje que nós estamos vivendo no Japão, né? Quem sabe daqui a uns 2, 3 anos nós não estamos mais aqui, né? O desejo da apóstola deve ser o meu também, de vocês. Não sei, irmãos. Nós fazemos planos, né? Mas a Bíblia fala que o resultado final quem dá, apóstola, é Deus. É Ele quem dá. Né? E o propósito dele está correndo. E o tempo dele, irmãos, a Bíblia fala que ele tem pressa. Né? E Deus nos posiciona para um tempo específico. Isso significa que você não está aonde está por acaso. Nem você, nem a sua família. E nem o seu trabalho, irmãos, é obra do acaso. Sua igreja, muito menos. O seu chamado tem tempo e lugar determinado. Deus posiciona pessoas antes de revelar plenamente seu propósito. Pois é, irmãos. Agora explica por que você se sente assim, fora do lugar. Muitas vezes eu me questionei, Senhor, eu me sinto fora do lugar. Eu não estou, assim, me sentindo em um lugar. Eu falei uma vez para a apóstola isso. Eu falei uma vez para ela, eu não me sinto parte daqui. Mas, irmãos, a Bíblia falou comigo aqui, que quando Ele te posiciona, nem sempre o teu propósito já está revelado. Você não sabe. Eu não sei. Você também não sabe. Nós não sabemos, irmãos. E é por isso que a Bíblia nos convida a crer, né? É um lugar determinado, irmãos, há pessoas certas. Você acredita que as pessoas certas que você precisa estão aqui? Eu acredito, irmãos. Eu acredito. Hoje eu acredito que Deus colocou a pessoa certa do teu lado. Certinha, aquela lá do teu trabalho lá, mas é certo. E o teu casamento, então, é perfeito. Irmãos? Porque a gente entende, irmãos, que se não há essa dificuldade, não há a busca. Eu já entendi. De fé em fé, de glória em glória. Você entende, irmãos? Fé em fé e glória em glória, uma simples palavra. Você vai caminhar em situações, irmãos, que não é você que vai fazer nada, é Deus que vai fazer através de você. Mas se a situação não tivesse na sua vida, você não faria. Irmãos, não faria. Se Esther não tivesse que salvar uma nação, ela ia jejuar por 3 dias? Mas ela estava preparando um banquete, não era? E eu, irmãos, será que eu ia passar o meu sábado buscando de Deus se eu não tivesse que pregar hoje? Irmãos, esse é o tempo, esse é o propósito de Deus. Deus posiciona pessoas antes de revelar plenamente seu propósito. Primeiro Ele coloca, depois Ele chama a responsabilidade, né? Talvez eu e você, a gente pode enfrentar, irmãos, pressão, oposição, até mesmo o silêncio de Deus. Mas o silêncio não é ausência, é preparação. Pressão não é abandono, é formação. Eu entendo hoje. Hoje eu posso compreender, não 100%, irmãos. Eu creio que ainda estou no processo. Eu creio que ainda estou sendo preparada para algo muito maior. Porque a Bíblia fala que é maior o que Ele tem ao meu respeito. Não é nem o que eu estou vivendo hoje. É o que Ele tem escolhido para mim, para minha casa, para a minha igreja, para a minha vida nesse país, para essa nação, para Rinocho, para Higashiome, para Omi Hatimã, aonde Ele tem plantado os teus pés. Eu não sei se é Omi Hatimã, Matsuo, ou Koka, Cho, Nagahama. Algum lugar Ele vai te plantar e eu vou te falar, não é abandono não, não é silêncio de Deus não, é plano, é propósito, é um chamado. Aí vem a obediência e a cura, porque Ele já sabe o que você vai ter que enfrentar, então Ele tem que te curar. Ele tem que tocar na tua dor. Ele tem que tocar naquilo que não está bom, irmãos. Porque a dor, ela só é tocada quando Deus toca naquilo que é sentimento. Naquilo que é filho, vou pensar assim, nos filhos, né, no nosso casamento, na nossa família, na nossa saúde. Naquilo que te causa dor. O que te causa dor? O que te causa dor? É onde Deus vai tocar, irmãos, porque você precisa suportar a dor.
E para que você suporte a dor, Deus vai tocar na tua dor. Para que você seja tratado, para que você seja curado, forte, corajoso, para que você venha fazer o que Ele sonhou e preparou como propósito para você, né? Este irmão não pediu, Esther não pediu para estar naquele lugar, mas quando chegou o momento, ela precisou decidir se responderia ao propósito ou se calaria. O mesmo acontece conosco, exatamente igual, irmãos. Ser posicionado por Deus não garante conforto, mas garante significado, né? Conforto zero. Significado, legado, história. Ecoa. O que ecoa, irmãos, não é conforto, não. O que ecoa é legado. O que ecoa é significado. Por que Jesus ecoa? O que ele fez foi simples, você faria? O que Esther fez foi simples, você faria? Construir em 52 dias um muro para cercar o Japão, é possível fazer isso, irmãos? É possível humanamente hoje? Você vai lá, constrói para proteger aqui. Vamos proteger só aqui a igrejava. Vai vir algo acontecer, então a gente vai proteger só aqui. Irmãos, não... Por favor, não é. Não é. É para esse impossível que Deus existe. É para esse impossível que você está vivendo. Irmã, mas isso aí, irmã, está tão difícil. Chegar lá em casa, não funciona. É para esse impossível que você conheceu a Jesus. Porque se você vive o impossível hoje, se você já conhece a Jesus, é para isso, viu? Foi para isso que você conheceu a Jesus, viu? Foi para você viver o que você está vivendo hoje. Nossa, mas depois que eu conheci Jesus, parece que piorou. Piorou não, irmãos. É para você melhorar. É para você estar pronto. É para você se posicionar. É para você se curar. Só que precisa-se pessoas ao teu lado. Precisa. Esther estava com alguém com quem ela poderia contar e quem poderia direcioná-la. Estava ao lado dela e ela deu ouvidos. Irmãos, a pessoa pode estar do nosso lado, mas às vezes a gente não quer dar ouvido. Também, normal, acontece comigo e com você. Comigo acontece, com você não é diferente. Nós não queremos ouvir. Mas o que a Bíblia fala, se você vier para ela? Se você continuar nos seus projetos, você vai continuar sem ouvir. Vai continuar sem viver, vai continuar sem experimentar. E o que é que vai acontecer? O tempo passa. E você vai parar, porque você não cresce. Nós não crescemos, irmãos, nós paramos. E a gente ainda lamenta. Nossa, eu estou tão, né, Senhor? Tá sim. Você sabe que tá. E o pior de tudo, irmãos, é que nós sabemos que estamos nessa condição. Sabe aquela pessoa que diz assim, mas eu sei que eu não estou certo. Pois é, sabe, né? E aí, faz o quê? Continua sabendo que não está certo. É assim que, irmãos, eu me desespero na presença de Deus e falo, Senhor, o que é que eu estou fazendo? Senhor, o que é que está acontecendo? Eu preciso saber. Eu preciso voltar. A Bíblia fala, vai aonde você caiu. Não fala que você não vai cair, vai. Mas fala, volta lá, conserta lá. Porque, irmãos, não há como prosseguir no rumo do propósito do Senhor se você não voltar e recomeçar, né? Ou então, no mínimo, se você estiver acertando, continue. Prossiga. Agora, se você está sendo impedimento, se você está impedindo, se você descubra rápido, para que você não pereça e a sua casa também. Porque, irmãos, Esther poderia perecer. Não só ela, como a sua casa e como todo o seu povo. Irmãos, você sabia disso? Eu posso colocar a minha família a perecer. Eu posso colocar o Japão a perecer. Se eu não me alinhar aos propósitos do Senhor. É muita responsabilidade, né, irmãos? O muro de Jericó poderia estar caído, aquele povo já poderia nem existir mais. Mas Deus tinha um plano, né, irmãos? Ou então eu posso, irmãos, colocar caído a minha história com Deus. Os meus planos, o meu chamado com Deus, né? Porque Deus, o dele não vai ser frustrado. O meu pode ser frustrado. O mesmo acontece conosco, né, irmãos? Então, a pergunta não é se Deus tem um propósito. A pergunta é, quando o momento chegar, você terá coragem de responder? Você estará pronto a ser essa resposta para Deus? Será que nós vamos corresponder ou responder aquilo que o Senhor determinou, estabeleceu para esta nação? Temos que pensar hoje como nação, né, irmãos? Não temos mais como pensar em nós.
né? Eu posso dizer que eu cheguei aqui pensando em mim e minha família. Mas hoje eu posso dizer que eu já não percorro mais nesse pensamento. Hoje eu já entendi que os meus filhos são para essa nação. Hoje eu já entendi que a minha vida, o meu ministério é para essa nação. Enquanto eu aqui estiver, enquanto Deus permitir que aqui eu esteja. Então os sonhos de Deus, os planos de Deus para essa igreja não é pequeno, é para uma nação. Por isso que nós não conseguimos muitas das vezes compreender certas coisas. Hoje eu entendo assim. Não vamos compreender mesmo, irmãos. Porque se a Bíblia fala que é muito maior, que é muito à frente do que eu e você pensa, nós já estamos limitados. Nós precisaremos crer, entregarmos a nossa vida e fazer o que Deus tem pedido. Existe, irmãos, um poder que opera dentro de nós. E ele precisa ser alimentado por leis espirituais. Leis. Se as leis naturais humanas a gente não conhece nem a metade, imagine as leis espirituais, né? Então nós ainda precisamos conhecer e nos alimentarmos dessas leis espirituais, adoração, palavra, obediência. E a oração, irmãos, não é a oração que nós fazemos humanamente, familiarmente, territorialmente, tão pequena. Não, irmãos, a nossa oração hoje mudou. Quando eu estava no Brasil, a minha oração era uma. Hoje eu estou aqui, eu já não oro mais igual. Eu já não posso mais orar só limitando a minha rua, e muito menos a minha casa, e muito menos o meu ministério. Há uma oração que hoje já está sendo ensinada diferente. E quando eu leio, a gente vai vendo assim, nossa, eu não sei orar, né? Eu não orei nenhum texto. A apóstola Raquel? A apóstola Raquel, ela tinha um livrinho de oração para cada situação. Você quer que oração, irmã? Qual é a oração que você quer? Ela ia no livro lá e orava a oração para aquilo. Olha só, irmãos. Nós temos que aprender a orar rápido. São muitas orações. Essa oração de 100 dias, irmãos, é uma nação que clama. São territórios que clamam, são vidas que clamam. E eu não posso mais viver clamando. Eu preciso estar pronta para esse tempo. Você precisa estar pronto para esse tempo. Não dá mais para vivermos clamando por nós, né? Orando. Então, isso, irmãos, precisa ser alimentado. Através da honra, o Espírito Santo, estarmos vazios do poder. Daí não tem como nós querermos que essa palavra se cumpra. Não tem como nós querermos que Efésios, por exemplo, 3:20, se cumpra o poder. Não tem como, irmãos, se nós não estivermos focados e alimentados nas leis espirituais, na adoração, na concordância de propósito, na palavra, na obediência, na honra. Não tem como o poder que em nós opera. Que poder vai operar em nós? O que vai estar operando em nós? Se nós não estivermos alinhados, né? Então, ele é poderoso para fazer tudo. Irmãos, é tudo, viu? Nem me pergunte o que é que ele faz e o que é que ele não faz. É tudo. A Bíblia fala tudo. Mas só que ainda abundantemente, ou seja, não cessa. Não é para um tempo. Eu vou viver bem. Não, não é, irmão, é permanente. É sustentável, é palpável, é verdade, é vida. É como foi cantado. É um rio que jorra de água viva, ecoa. Não tem como mais permanecer igual. Não há possibilidade. É por isso, irmãos, que eu me confundo quando eu vejo algo igual. Eu falo, não pode. Porque se o Espírito Santo de Deus habita em nós, não tem como ser igual. Não tem como mais eu falar dessa forma, eu fazer essas coisas. Não é possível. Incomoda, ecoa. Maldade, coisas que maltratam, desprezo. Como que eu posso desprezar um outro ser humano, irmãos? Como? Se eu conhecia Jesus, se eu sirvo a um Deus, como que eu posso passar e nem sequer olhar para um ser humano que seja ele fez o que fez? Como você consegue desprezar alguém em vida? É possível isso, não, irmãos? O Espírito Santo não tem essas atitudes. Abundantemente aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse poder, ele precisa estar operante. Ele precisa estar em mim, vivo, ativo, operando, assim como a fé. Existe fé, sim, todos temos, mas precisa estar ativa. Então, nós precisamos descobrir verdadeiramente o nosso propósito. Para ter o poder, eu preciso ter a
apóstola falou hoje também. Intimidade. Íntimo. Precisa-se ter intimidade. Ele escreveu, irmãos, a nossa história. E ele conhece o teu potencial. Eu não conheço, não. Eu não sei o potencial que o Paulo tem. Aonde Deus vai levar ele. Eu posso tentar chutar o hoje. Mas aonde Deus vai me levar, nem eu sei. E aonde Deus vai te levar, o teu potencial, nós não conhecemos, irmãos. Mas Ele conhece. E eu sei que assim como eu, você tinha muitos planos, não tinha? Você que está me assistindo. Você tinha muitos planos. A minha irmã, ela sempre teve muitos planos. Ela queria estudar, se formar, queria viajar. Queria muitas coisas. Mas o que Deus queria para ela? Né? E eu tinha muitos planos. E o que Deus tem para mim? Você fez planos. Você fez planos a longo prazo, a curto prazo. Planos e projetos foram frustrados. Outros estão ativos, né, irmãos? Mas eu vou dizer, diga aí para a pessoa do seu lado. Acorda ela aí. Diga aí para ele. Deus, ele tem um plano estabelecido e perfeito. Fala para ele, é perfeito, não te preocupa. O plano de Deus para você é perfeito. Perfeito, irmãos. Perfeito. Porque Ele conhece o meu e o teu potencial. Né? Mas quando o propósito ele tocou, assim como o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo, irmãos, foi tocado, como foi o nome do homem que tinha que orar para ele voltar a enxergar? Deus mandou Ananias, ele falou, eu orar por ele? Esse aí? Apóstolo Paulo, irmãos. Aquele que a gente lê e eita glória. De glória em glória. Eita, eu quero ser assim. Ele diz, eu vou lá, não. Ele é ruim, ele matou tanta gente. É assim que a gente olha humanamente. É assim que os meus olhos estavam, irmãos. Não. Não é possível. Não. E aí Ananias falou. Ser curado. Você veja, Deus mandou eu orar, né? Orou. E ele foi curado, irmãos. E sabe o que o apóstolo fez quando ele teve esse encontro que ecoou com Jesus? Sabe o que ele considerou? Que tudo que ele tinha vivido como perda. Olha só. Irmãos, tudo que você já viveu, tudo que eu achei que vivi, que acho que vou viver. Tudo isso, irmãos, não importa. Quando nós olhamos para o plano e propósito. Quando nós voltamos para o projeto original. Plano perfeito. Original. Esse é o plano. Volta. É simples. É o plano, projeto da cruz. É aquele que olha para Jesus. Eu não sei porque nós hoje estamos olhando para tantas outras coisas, né, irmãos? Se Jesus é o alvo. Jesus é o plano perfeito. Ele tem um caráter perfeito. Ele tem a atitude perfeita. Ele teve a rendição perfeita. Ele teve o momento de cruz perfeito. Ele teve o sofrimento perfeito. Ele fez a coisa perfeita. Ele é perfeito. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem está nele, nova criatura é. Irmãos, voltemos para o centro da vontade do Senhor. Voltemos para o plano perfeito. Ele é perfeito. Quando você olhar para ele, você vai considerar tudo como perda, assim como o apóstolo Paulo. Perdi aqui, ganhei aqui, está tudo certo. Equalizou, né? Igualou. Perdi, está tudo bom. Focar no propósito, como Neemias focou no muro. 52 dias eu vou construir esse muro. Foco. Aí você não olha mais nada que está ao seu redor, quando você foca. 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 Olha para Jesus, foca nele, volta nele. Foco. É Ele. Não é, irmãos, nada que está te tirando da presença. Eu digo aos meus, está tirando da presença, volta aqui. Foca. Volta na palavra, foca. Porque senão você vai... Eu vou me perder. E eu falo para eles, vocês vão se perder. Se você não focar. Eu vou fazer assim. Não está fazendo errado. Foca. Foca, foca. Jesus é o centro. Foco. Né? Irmão, se você focar em Jesus... O seu olhar de compaixão é certo. Sabe, você olha assim para aquela pessoa que está te maltratando. Misericórdia, Senhor, para a sua vida. Compaixão. Porque se você não está tendo a compaixão por aquele que está sendo o agressor, você está fora do foco. Porque Jesus, irmãos, teve compaixão na hora da morte.
E Judas ali, ele queria sentar com Judas para comer com ele a última ceia. Mas ele já sabia de tudo. Nós não sabemos, irmãos, e Jesus sabia. Olha só. Nós não sabemos e não conseguimos ter compaixão. Jesus sabia, teve compaixão, foi perfeito. Ele é perfeito, né, irmãos? É foco, é Jesus. Focar no propósito. Qual é o propósito? Jesus. Ai, qual é o meu propósito? Não encontrei ainda. De vez em quando eu escuto isso da minha orelhinha. Não encontrei ainda meu propósito. Jesus é o teu propósito. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro. Jesus. Foco no propósito. Ter um olhar de compaixão. Fazer o que Cristo fez. Pensar como Cristo. Irmãos, isso no meio da nossa rotina diária. É só foco mesmo. Foca. O que falta em nós, irmãos, é foco. Porque tudo vai nos tirar da presença do Senhor. Tudo. Tudo vem para nos tirar da presença do Senhor. Mas se o nosso alvo for Cristo, irmãos, em meio a todo esse turbilhão, você vai focar. Você vai ver uma esperança, você vai encontrar uma resposta, você vai ver a solução, você vai ser curado, você vai encontrar o milagre. Em mesmo a esse mar vermelho, você encontra. Em meio a um palácio rodeado de pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus. Era como Esté estava. Colocada, ela foi colocada. Será que ela queria estar lá? Ela foi colocada naquele lugar, ela foi preparada para aquele lugar. E ela correspondeu à colocação que havia sido feita. Correspondeu, irmãos. E nós conhecemos o fim da história. Paz por um longo tempo para aquele povo. Paz por um longo tempo na tua casa. Que maravilha, né, irmãos? Paz por um longo tempo no teu trabalho. Paz por um longo tempo que você permanecer nessa nação. A paz que vem de Deus. A Bíblia fala que ela pode estar tudo desmoronando, em guerra, mas a paz está lá. Então é a paz de Deus. Não queira que o seu redor esteja assim, tudo branco, tudo arrumado, bonito. Não, irmãos. Paz de Deus. Busque a paz de Deus, porque você vai estar em paz quando tudo estiver em guerra. Você vai estar em paz. Esse é o Jesus que eu conheço. Esse é o Jesus que traz a paz. Irmãos, para concluir, o propósito de Deus, ele vai se cumprir. Os planos, a pastora Edilane, ela ora muito assim. Os planos e projetos e propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Essa tem sido a oração dela por muitos anos. E é muito engraçado, porque me lembra. Você pode achar assim, eu não vou orar pela apóstola assim. Né, apóstola? A pessoa pode dizer, não vou orar, porque o plano e o projeto se cumpram na vida da apóstola. Né? Pois é, irmãos, nós precisamos sim. A apóstola precisa sim. Que se cumpra os planos e propósitos. E isso me traz a lembrança, os planos e propósitos de Deus na minha vida. Então não perca tempo. Quando tiver que orar por alguém, fala que os planos e propósitos de Deus se cumpra. Se cumpra, se cumpra. E não pense você que essa oração vai ficar esquecida, porque não fica, irmãos. Para mim ela ecoa no meu ouvido. Se cumpra, se cumpra. Os planos e propósitos de Deus vai se cumprir. Nesse tempo que se chama hoje. A questão é se você participa dele de forma consciente e obediente. Esté transformou a posição que tinha em um propósito porque decidiu agir. Transformou a posição em um propósito por uma decisão. O momento é decisivo e a resposta dela definiu o impacto da sua vida. Agora, irmãos, talvez você esteja também um tempo assim. Decisão, né? Se depare a uma grande decisão que vai impactar um tempo, que vai impactar a sua vida. Tempo de decisão. A resposta dela definiu o impacto da sua vida. Talvez você também, talvez eu e você também estejamos vivendo esse tempo. Um tempo em que já existe clareza suficiente. E o que falta não é mais informação. Nós já temos muita informação, né? O que falta, irmãos, é decisão. É posição. É escolha. É eu dizer sim ao meu chamado. É eu dizer sim ao meu chamado para que se cumpra o propósito. Esse é o tema, né? Dizer sim ao meu chamado. É eu dizer sim à cura. É eu não fugir. É eu aceitar o processo.
aceitar o processo. O processo existe, eu já sei, mas eu aceito? Eu permito? Eu permito? Eu digo sim aos planos e projetos de Deus? Porque se Deus estava usando quem, irmãos, para Esther? Deus usou quem? Mardoqueu, para falar para ela. Você pode não ir, mas estou te falando que é para te posicionar. O que Deus tem usado para você? E você tem dado ouvidos? Irmãos, hoje em dia o pessoal não quer mais nem ouvir, né? Então você vai ter que fazer que nem a mulher de Pedro lá, ganhar em silêncio. Ora. Tá assim, irmão. Tempos que nós estamos vivendo hoje. Tempos de crises no Evangelho, tempos de apostasia, tempos de escândalo. São tempos difíceis para você caminhar com Cristo aqui nessa nação e nessa terra. E virão tempos mais difíceis ainda. Agora você vai olhar para o que está acontecendo ou para o que Deus tem para você acontecer nesse tempo? Né, irmãos? Não dá para pararmos, irmãos, e olharmos ao nosso redor. Deus, ele continua perguntando: quem sabe se não foi para este tempo que eu te coloquei aqui? Tá na Bíblia, foi dito a Esther. Será que não foi para este tempo que Deus te colocou como rainha? Será que não foi para este tempo que Deus está te dando uma oportunidade de trazer uma palavra? Talvez não foi para este tempo que tudo que você passou hoje faça sentido para você, se você disser sim. Porque se ela tivesse dito não, ela não viria todo o povo ser liberto. Mas ela obedeceu, ela não fugiu, ela não se omitiu, ela não negociou o propósito por medo. Que, se acontece comigo, com você talvez não é diferente. Nós fugimos, irmãos. Nós queremos negociar, nós temos medo. Medo não, nós temos muitas das vezes desespero, né? Muitas das vezes nós queremos algo palpável, aplicável, racional, algo explicável, no mínimo entendido, assim, algo coerente. Não, irmãos, você não vai encontrar. Obediência, irmãos, é dizer sim, mesmo quando não entendemos tudo. Pode custar conforto, pode custar muita coisa para você, né? Mas constrói propósito e futuro. Vai custar muito. Vai custar muito. Hoje a pergunta permanece. Você vai se esconder no silêncio ou vai se levantar para o momento que está diante de você? A pergunta foi bem direta, Mardoqueu, para Esther. Você vai ou não vai? Vai se esconder? Vai obedecer ao chamado? Vai aceitar o processo de cura? Você sabe, irmãos, eu sei que eu preciso ser curada. Eu sei que há áreas da minha vida que eu não venci. E há áreas que ainda estou patinando. Ah, sim. Eu sei que os meus filhos, a Bíblia fala, os jovens certamente cairão. Mas ela fala também, levanta, te encoraja. Eu sei que eles têm dúvidas, eu sei que eles choram, eu sei que eles têm medo, eu sei que eles têm desespero, pavor. Eu sei que eles querem mostrar que está tudo bem, às vezes nem conta. Mas a gente sabe, a gente já passou por lá. Eu sei que Esther estava desesperada, e se o povo não jejuar, e se eu morrer quando eu entrar lá, se o cedro não se levantar, e se isso, e se aquilo, e se aquilo. Sim, mas eu sei também que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele está de pé. Eu sei que Ele não mente. Eu sei que a promessa dEle é poderosa. Eu sei que vai se cumprir os seus planos e os seus propósitos. Porque eu posso dizer que sim. Eu posso aceitar. Eu posso dizer, vamos caminhar. Vamos continuar. Vamos nos ajustar. Talvez eu, em um momento, não vou estar. Talvez você vai estar, mas me ajuda a enxergar. Me mostra. Me traz me mostra aonde eu preciso ajustar, aonde preciso uma cura. Me ajuda a ser curado. É isso, irmãos, que nós estamos recebendo aqui. Que ajuda para sermos curados. Deus me faz entender assim. Através da sua palavra, Deus tem me feito entender que a missão apostólica é uma ajuda para que nós sejamos curados. Isso não se trata de quem veio do mundo, quem aceitou Jesus recentemente, quem tem pouco tempo de conversão, quem tem 40 anos como eu servindo a Cristo. Não, irmãos, nós precisamos ser curados dia após dia, caminhar de fé em fé, de glória em glória. E isso precisa do meu sim, do meu aceito, do meu vamos continuar.
vamos aprender juntos, vamos entender juntos. Por que parar, irmãos? Quem para, irmãos, vai ficar para trás. Precisa continuar. Se o caminho já está difícil daqui para frente, imagina se voltar, né? Então existe um plano, existe um propósito. Nós fomos chamados para esse tempo. Nós estamos aqui para este momento, é para agora, né? É para hoje. E você aceitou estar aqui. Você está aqui na presença do Pai. Seja curado, seja liberto, seja restaurado, seja cheio de alegria, cheio de ousadia, cheio do Espírito, porque há uma nação que precisa de você. Há um povo que está perecendo e precisa de mim e de você. E Ele te escolheu porque assim como Ele sabe, Ele viu o potencial em Neemias, Ele viu o potencial na Esther, Ele viu o potencial em Daniel, Ele viu o potencial em Davi, Ele também viu em Saul. Mas o que é que Saul fez? Teve uma hora que ele quis ir pelo plano dele. Não, eu vou fazer isso aqui porque vai lá, guerreia, a vitória é tua. Deixa tudo lá, não traz nada. Ele trouxe. Perdeu o crescimento na vida dele, estagnou o seu reinado. Ele foi arrancado do seu posto. Deus colocou Davi, o improvável, o pequenininho, aquele que diante dos seus irmãos era o menor da casa. Ele foi escolhido. Aquele que eu olho e digo, esse não pode ser pastor. Não pode, Jesus. Pode. Ele foi escolhido por Deus. Hoje eu entendo que os planos e projetos, propósitos é do Senhor. É dele, é para Ele. A honra, a glória, o louvor é dele, é tudo dele, é para Ele. Nós estamos tendo o privilégio, irmão, de participarmos desse tempo. Foi assim que eu me vi, irmãos. Que privilégio, né? Para ti a honra e a glória, Senhor. Porque, olha, humanamente olhando, não me veria. Mas entendo que faz parte do processo também. Tem muita gente, irmãos, que me questiona, sim. E eu vou dizer, eu quero fazer parte do processo. Eu quero aceitar o processo de Deus e eu quero descobrir os planos e projetos do Senhor para a minha vida. É do Senhor, irmãos, é do alto. É de lá que vem o socorro. É de lá, então te anima, te encoraja, te alegra e toma a decisão certa. Toma a decisão certa, como Esther tomou. Te posiciona no lugar certo. Amém? Se coloque de pé, vamos cantar junto essa canção. Vamos adorar ao Rei Jesus, Ele é perfeito. Seus planos e projetos vão se cumprir. Nós queremos, Senhor, nessa manhã, dizer sim aos teus planos, aos teus projetos. Pai, dizer sim, não mais pensando em nós, não mais olhando, Senhor, para a nossa história, mas olhando para esta nação, Senhor. Olhando assim, Senhor, como Esther chamou todo o seu povo para, em uma só concordância, orar, jejuar, se arrepender, deixar os seus maus caminhos, para que sejam livres e libertos e vivam em tempos de paz. Pai, essa paz que nós buscamos em meio a tantas guerras,
fábricas, para onde estiver alguém que clama por Jesus, que precisa conhecer essa fonte que é água viva, água que purifica, que transforma, é aonde nós vamos passar. Esse rio também irá transbordar, transbordará na sua casa, ele vai transbordar nos seus filhos, ele vai transbordar em você. Você será curado, você será transformado. Eu serei curada pelo poder do sangue de Jesus, porque eu fui chamado para curar uma nação e eu não posso andar enferma. Eu preciso estar curada, Senhor. Transborda em mim um rio de água viva. Purifica, Senhor. Sacia minha sede. Sacia minha sede. Sacia minha sede, Senhor. Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Fazer o que Esther fez. Não tem como beber dessa fonte e não se posicionar como Neemias se posicionou. Não tem como beber dessa fonte e não ter coragem como Daniel teve. Não tem como beber dessa fonte, experimentar e mergulhar deste rio e não viver como Jacó. Oh, maravilha de Deus, não tem como, irmãos. Não tem como não ecoarmos nessa nação. Não tem como permanecermos igual. Se experimentarmos deste rio, nada mais será igual, irmãos. Por onde este rio passar hoje, em nome de Jesus, eu creio, tudo será transformado. Você não terá mais dúvida, porque você vai olhar ao plano original. Irmãos, a Bíblia fala que o plano é perfeito. 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 Essa água, irmãos, ela cura. Ela limpa. Purifica. Recebe. O rio está passando. O Senhor está nos chamando. Chamando a um propósito. Ele deseja tanto transformar. Oh, Jesus. Nós cremos, Pai, que Tu estás neste lugar. Eu creio, Jesus, que a Tua presença é real. Não saia deste lugar. Permaneça neste lugar, Senhor. Quero beber. Desejamos beber, Senhor. Não deixa, Pai, venhamos impedir o crescimento da Tua obra, Deus. Venha saciar a nossa sede. Queremos fluir, Senhor, em Tuas águas, Pai. Queremos fluir, Senhor. Queremos fluir, Senhor. Fonte de água viva. Jesus, eu quero agora declarar, se você teve algum ferimento,
Você foi ferido por pai, mãe, lideranças, pessoas de autoridade, avô, professores que ferem, pais que ferem, enfim, autoridades. Na autoridade do nome de Jesus, nós queremos orar agora por cura. Talvez você está aí pensando, nossa, mas de novo vai falar de cura, mas então, nós precisamos, queridos, Deus só vai tocar aonde está doendo. Então você precisa de ser tocado naquele local aonde tem dores, aonde existe frustração, aonde existe feridas abertas, aonde não foi cicatrizado. E eu quero orar agora com você. Se você tivesse, coloque a mão no seu coração e fale: Senhor, eu quero ser curado, eu não quero andar na terra, sabe, ser um agente. Eu não tenho como ser um agente de transformação se eu não for curado primeiro. Eu posso falar de cura, mas eu não trago cura, porque a cura vem quando você é curado. E aí você pode, sabe, eu quero que você entre em concordância com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Então muitos de nós não entramos em concordância com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Concorde com o Espírito Santo, irmãos. Eu não estou o tempo inteiro cheio de gente ao meu lado, mas eu convido o Espírito Santo. Espírito Santo, tu és uma pessoa. A terceira pessoa da Trindade. E Senhor, eu quero concordar contigo no teu propósito, naquilo que o Senhor tem para mim. Porque a Bíblia diz assim, queridos, que se eu não estiver apto a deixar as coisas dessa terra para alcançar as sobremodo elevado, eu não consigo. E eu tenho tempo determinado na terra. Deus é ilimitado, mas pôs limite em mim. Diga assim: Deus é ilimitado. Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Ele já sabe tudo. Mas eu tenho limite. O limite do homem é de 70 a 80 anos para viver. Então eu quero dizer para você que você já está com 50. Quero te dizer que você já está correndo o risco, né, de não cumprir. E eu que estou com 67, posso até dizer que amanhã ou depois posso até já nem cumprir o restante. Mas sempre Deus vai levantar. Tem 7.000 atrás de você. Dá uma olhada para trás. 7.000 para cumprir o seu propósito. Por isso você vai correr. Você vai agir, você vai entrar em concordância com o Espírito Santo e vai dizer: Senhor, eu concordo com os seus planos. Meu coração está alinhado com a tua palavra. Meu coração está alinhado com a tua palavra. E eu concordo com tudo aquilo que o Senhor tem para mim, para minha família. Eu concordo, Senhor, porque o Senhor é perfeito. E porque o Senhor é perfeito, eu te convido como pessoa e eu já sou abençoado. Porque a Bíblia diz assim, que o Senhor Jesus Cristo já me abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu subo do nível da terra para o nível do céu e eu olho a terra de cima para baixo e declaro que eu sou um homem espiritual, vivo na terra. Meus pés estão na terra, mas minha mente, meu espírito, meu coração está no céu. Amém? Então vamos orar agora. Se você tiver liberdade, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e fale para Deus: Deus, eu tenho coisas que eu ainda não consegui vencer, não consegui perdoar. Tem coisas, Senhor, que o inimigo trabalha muito com imaginação, queridos. Ele fica imaginando, fazendo coisa de imaginação, fazendo coisa assim para você pensar. A pessoa nem... Sabe, irmão, a pessoa nem está pensando em você, você está achando que a pessoa está pensando em você. Ah, irmão, nós não somos tão importantes assim, vamos parar com isso, né? Às vezes a pessoa pensa assim: nossa, estão falando de mim. Que não está falando, ninguém está falando, irmão. Você não é o Trump da vida, pelo amor de Deus, né? Vamos parar, desce um pouco, irmão, desce um pouco, desce, vai mais baixo, né? E aí Deus vai ficar pro lado de cima. Então, quando Deus estiver acima de todo e qualquer plano da terra na nossa vida, nós podemos dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus, estou pronto. Queridos, estar pronto é dizer para Deus: eu concordo com os seus planos, ainda que no processo tenha dificuldades. Vamos orar então? Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar
Em nome de Jesus, que todos os planos, Pai, tudo aquilo que o Senhor sonhou conosco, a Tua palavra diz, Pai, que antes mesmo de nós estar no ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia nosso nome.